Hábitos da pobreza, da falta de dinheiro, do cansaço e da tristeza. Isso é o que não te deixa rico. Pode ter certeza. E quem nunca, na verdade, se sentiu constrangido, frustrado com essas situações? Eu tenho certeza que uma parte considerável da população brasileira passa realmente por isso. Então, dentro desse contexto, é importante você entender que o que realmente faz com que as pessoas continuem pobres é um sistema onde, na verdade, tudo está sendo pensado para que realmente não haja o desenvolvimento e a liberdade mental. No sentido de que as pessoas possam sair da bolha onde elas estão e começar a enxergar as possibilidades que estão à sua volta. Então, dentro desse contexto, como realmente enxergar essas possibilidades se você já a princípio não recebe uma educação de qualidade, onde você muitas vezes foi educado por pessoas que não receberam essa educação também. E, enfim, perceba que é um ciclo vicioso, onde, por mais que você realmente tente muitas vezes, acaba encontrando muita dificuldade porque não existe realmente o interesse em lhe oferecer uma orientação diferente da qual você realmente tem. Bom, e persistindo nos mesmos hábitos com relação às mesmas instruções que você tem, você acaba vivenciando o que você está vivendo no seu dia a dia. Começa o mês, você recebe o seu pagamento, fica alguns poucos dias com o dinheiro na mão e é muito rápido, ele acaba sumindo e o restante do mês está pela frente e você tem que, na verdade, estar se dedicando ao máximo para que você consiga chegar novamente, tentar ter disposição e chegar novamente no próximo pagamento. E daí então, tudo se repete. Enfim, você já não sabe mais o que fazer, mas é importante você entender que, diante dessas situações, você pode sim mudar o jogo, desde que você realmente entenda que é necessário ter um poder maior de observação e uma força de vontade no sentido de querer ter o conhecimento que as pessoas que têm o resultado que você gostaria de ter acabam tendo. Então, vamos lá. Primeiro, falando de forma mais direta com relação aos hábitos, comece a pensar os hábitos que você, pobre, não tem dinheiro, tem, e os hábitos que as pessoas que têm dinheiro têm. Comece a entender que esses hábitos são totalmente diferentes. Primeiro, as pessoas que não têm dinheiro, elas acabam não dando valor para o tempo. Elas estão pensando em se distrair e relaxar o tempo inteiro, porque elas vivem uma rotina de vida muito dura, independente da área que seja, trabalho, casa, enfim. E isso acaba gerando muito cansaço e consome muito tempo delas. E quando elas acreditam que tem um tempo disponível, elas querem estar utilizando esse tempo para muitas vezes desperdiçar o resultado que elas conseguiram antes com o trabalho que elas têm. E se você não entendeu, é simples. As pessoas estão, muitas vezes, essas
atrás de diversão o tempo inteiro, porque é uma forma de se libertar da rotina que elas têm. E isso acaba custando muito caro, porque perceba que esse ciclo de se desgastar demais e depois tentar recompor esse desgaste com comportamentos que, a princípio, fazem com que você realmente relaxe naquele momento, mas depois daquele momento que passa muito rápido, acaba trazendo muito estresse, porque imagine você, a pessoa trabalhou a semana inteira e no final de semana ela acabou saindo, indo para balada, atrás de festas, churrasco, etc, e etc, e muitas vezes acabou gastando aquilo que não podia, com bar, lanchonete, quiosque, bebidas, enfim. Acaba gastando realmente aquilo que não se deve, acaba não entendendo sequer o que pode realmente ser gasto, levando em consideração o que se ganhou na semana anterior. O que se ganha por dia, você nunca pode realmente ultrapassar com gastos aquilo que você recebe por dia. Então, o que as pessoas que não têm dinheiro estão fazendo, na maior parte das vezes, é isso: administrando muito mal os recursos que elas têm, que estão relacionados ao dinheiro, não só ao dinheiro. Qual o recurso que está relacionado ao dinheiro? A sua vida, a sua saúde está relacionada ao dinheiro, porque se você se cuida, você tem mais disposição para produzir. Você consegue, na verdade, dar o seu melhor. E isso é administrar um recurso que é a vida, a saúde. Você também tem o tempo, que é um outro recurso, está relacionado ao dinheiro. Você deveria realmente começar a pensar nisso. E depois você também tem o dinheiro, que é um outro recurso que também deve ser administrado. O fato é que aquelas pessoas que têm dinheiro, que são ricas, elas estão o tempo inteiro pensando em alternativas que possam fazer com que elas ganhem mais, sempre diminuindo custos. Elas estão o tempo inteiro otimizando o processo financeiro que está em volta delas. Otimizando da forma a qual elas acabam ganhando várias vezes mais do que elas realmente precisam para viver. Elas acabam estipulando um determinado valor como custo realmente de vida, para que elas consigam ter aquilo que elas realmente desejam, aquilo que elas precisam. E elas trabalham exatamente com esse valor. É diferente daquelas pessoas que não têm o dinheiro. E essas pessoas que têm o dinheiro também estão o tempo inteiro fazendo contas. Coisa que você, que não tem, acaba não fazendo, e você precisaria sim estar fazendo, para que você consiga encontrar aí fatores, relação com ações e comportamentos que vão te auxiliar na mudança de resultado. Então, entenda você que não é tão difícil assim. O problema é que as pessoas querem que as coisas aconteçam sem fazer aí o esforço realmente que é necessário. E você deve começar a pensar que existe alguns fatores que fizeram com que você realmente esteja nessa situação a qual você está, porque entendemos que existe, claro, uma tendência naquelas pessoas que vêm de famílias mais humildes, mais simples, de famílias pobres, existe uma tendência
em se permanecer dentro dessa mesma condição financeira. Mas devemos também nos lembrar que toda regra tem exceção, e o que faz a exceção não é o simples fato das pessoas serem diferentes, mas sim o fato das pessoas terem um comportamento diferente. E uma outra coisa também que você deve entender, que para ter dinheiro você precisa ter uma mentalidade próspera, você precisa começar a entender que as coisas são difíceis, mas são possíveis de serem realizadas. Qualquer ação que seja, desde que você realmente comece a entender o que realmente está funcionando com outras pessoas, para que você possa replicar e fazer com que isso também traga bons resultados para você. Lembrando que você sempre estará repetindo as ações, levando em consideração a sua condição, a sua realidade. Isso faz total diferença. Isso muda o jogo muito rápido. Então, trocar os hábitos ruins por hábitos bons faz total diferença. Perceba você que uma parte considerável das pessoas que têm uma vida próspera, elas estão sempre ocupadas com alternativas que venham a agregar, alternativas e pessoas que venham a agregar na vida delas. Já aquelas pessoas que não têm aquilo que gostariam de ter a nível financeiro, elas estão o tempo inteiro comprometidas e envolvidas com coisas que não deveriam. Coisas que vão consumir o tempo delas e não vão oferecer nenhum benefício. Então perceba que muitas vezes você está presa a muitos hábitos ruins que estão prejudicando não só a sua vida financeira, mas todo o contexto. Perceba que às vezes as pessoas estão bebendo, consumindo bebidas que contêm álcool todos os dias, prejudicando a saúde. E a saúde vai cobrar. E quando a saúde cobra, ela deixa você improdutivo. E quando você fica improdutivo, muitas vezes, você deixa de ter a fonte de renda que você tinha, porque você sempre dependeu do seu salário. Você nunca teve mais de uma fonte de renda. As pessoas pobres só têm uma fonte de renda. É diferente das pessoas ricas. Elas estão o tempo inteiro investindo dinheiro em diferentes atividades para que elas tenham uma segurança maior com relação ao retorno desse capital investido. E aquelas pessoas que não têm dinheiro, elas estão sempre pensando em viver agora, diferente das pessoas que têm o dinheiro. Então, as pessoas que não têm o dinheiro estão pensando em viver agora. As pessoas que têm o dinheiro estão pensando como que elas podem viver no futuro, levando em consideração aquilo que elas estão fazendo agora. Isso muda o contexto. Isso muda a realidade. Isso também vai mudar a sua, desde que você realmente se permita, desde que você comece a pegar então todos esses hábitos ruins, comece a substituir. Leve em consideração que temos uma certa compulsão. Então, muitas coisas são difíceis de controlar, mas ao mesmo tempo são fáceis, passíveis de troca. Então, você tira algo realmente que está consumindo e coloca algo que venha a agregar. Outra coisa que é importante, e as pessoas que têm dinheiro estão fazendo a todo momento, elas não estão consumindo da forma que você consome, elas não consomem tudo. Elas não consomem qualquer tipo de conteúdo, elas não consomem qualquer tipo de livro, elas não consomem qualquer tipo de pessoa, elas não consomem qualquer tipo de produto. E elas estão focadas em produzir. Então elas são seletivas e estão pensando se realmente elas precisam ou não
fazer a aquisição de um determinado produto, o consumo, de forma geral. E você deveria começar a fazer isso. E também começar a produzir, não só a ser mais seletivo, você que não tem dinheiro, mas colocar sempre em evidência uma produção de alguma coisa que tenha sentido com aquilo que você deseja na sua vida, porque isso faz total diferença. Então, para que você encontre ainda mais sentido, espero realmente que você continue acompanhando esses conteúdos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário, que é muito importante e significativo. E compartilhe aí com o maior número de pessoas, porque dessa forma você não só será auxiliado, mas também estará auxiliando. Isso é uma maneira de ser grato, grata ao mundo. E é claro, acaba colaborando também para que esse trabalho chegue ao maior número de pessoas. Com isso, espero do fundo do meu coração que essas palavras transformem a sua vida e que você alcance tudo aquilo que você deseja. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos. Um abraço e fui.